Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com o Renato de Carvalho Lopes. Ele é médico veterinário, extensionista da Emater, do Distrito Federal. Renato, muito obrigado por participar aqui conosco desse bate-papo com os estudantes da disciplina. Eu queria começar perguntando para você, como é que você chegou na extensão rural? Bom, pessoal, obrigado, professor, obrigado pelo convite, né? Um abraço aos colegas aí, aos estudantes, a todos, a todas. Bom, eu sou médico veterinário, formei na UFV em 2006 e depois eu trabalhei, fui para o mercado de trabalho, né, assim que eu formei, e trabalhei em vários setores. Fui técnico de campo, fui autônomo, né? Trabalhei com clínica de pequenos e grandes animais também. Eu trabalhei com controle de zoonose, vigilância sanitária em algumas prefeituras, né? Ali na Zona da Mata, em Ponte Nova, em Ouro Preto, né? E atualmente eu sou extensionista rural, né? Estou como extensionista rural da Emater do Distrito Federal há cerca de 7 anos, né? Vim para cá de 2013 para 2014, e também agora estou como mestrando aí no Departamento de Extensão Rural da Universidade, né, que tem sido, para mim, tem sido fantástico, né, no ano passado, eu consegui uma licença, né, fiquei um semestre aí fazendo as disciplinas e cursando o mestrado, e aí estou tendo a oportunidade de fazer algumas aulas remotas, né. A Emater ficou também em teletrabalho durante cerca de 3 meses, né, logo no início da pandemia, mas nós já retornamos às atividades presenciais, né, quase há 2 meses. Alguns colegas, né, estão em trabalho remoto. Continuamos a nossa missão, né, de promoção, desenvolvimento rural sustentável, segurança alimentar, assessoria ambiental e execução de políticas públicas, né, aqui na Emater do Distrito Federal. Bom, atualmente eu trabalho num escritório, num escritório de uma cidade satélite, né, chamada Braslândia. É uma cidade, é um polo aqui, produtor de olerícolas, né, então na equipe somos 12 pessoas, sendo 10 extensionistas, né, são 5 agrônomos, 2 veterinários, tem uma colega extensionista rural que é economista doméstica, e uma zootecnista também. É uma equipe multidisciplinar, né, uma equipe ampla, porque a localidade, né, que a gente trabalha é ampla. É uma cidade satélite conhecida pela produção olerícola e pelas festas. Aqui ocorre a festa do morango, que estaria ocorrendo agora, né, mas questão da pandemia, ainda estamos planejando uma atividade remota, né, como várias coisas que estão acontecendo. A extensão também, né, tem planejado métodos e ações e metodologias remotas, né, e eu, como médico veterinário, atuo em várias áreas, né, do setor pecuário, atendo suinocultura, ovinocultura, avicultura, tenho uma certa preferência por trabalhar com pecuária leiteira, que eu já trabalho há muito tempo, né, desde a faculdade, fiz intercâmbio, morei um tempo na Nova Zelândia, trabalhando com pecuária de leite, enfim, mas aqui, como extensionista, né, a gente atende essas diversas áreas. Eu estou nesse escritório há cerca de 1 ano e meio, porque logo que eu cheguei na Emater do Distrito Federal, em 2013 para 2014, né, eu iniciei o trabalho com o público da reforma agrária, né. Assim que eu cheguei aqui, tínhamos um contrato, uma modalidade de chamada pública, né, que estava vigente. A chamada pública, né, é uma modalidade de edital, né, de prestação de serviço, onde o governo federal, no caso o INCRA, ele abre uma concorrência para que empresas, né, de prestação de serviço de extensão rural, né, empresas de ATER, possam atender o público, no caso da reforma agrária. Então, como eu estava chegando e tinha essa chamada pública vigente, eu fui direcionado para o escritório e fiquei 5 anos atendendo esse público da reforma agrária. E antes de você chegar na Emater, o que você conhecia de extensão rural? Então, professor, interessante essa pergunta, porque eu me cobro muito isso, sabe? A matéria extensão rural, primeiro, ela não é obrigatória para veterinária,
Então, assim, eu confesso que eu não fiz nenhuma matéria de extensão, né? Então, assim, eu acredito que a gente da área de agrárias, a gente se forma diga-se de passagem, a UFV forma muitos bons técnicos, né? Mas eu percebo que, assim, não adianta você formar um bom técnico, né? Eu acho que, para além das pessoas, para além das plantas, dos animais, do solo, estão as pessoas, né? As pessoas têm desejos, sonhos, vontades, e, claro, eu não acredito que vai ter uma matéria que vai ensinar a gente a lidar com isso, mas eu acho que a disciplina de extensão, e eu fiz agora, né, cursando mestrado, o quanto que ela é importante, eu acho, para o estudante, sabe? Eu acho que, não vou falando que ela vai ensinar isso para a gente, mas ela vai dar subsídios, vai dar base de conhecimento para a gente tentar entender o processo histórico, essa formação de arranjos sociais que acontece no meio rural. Então, assim, eu não fiz a matéria extensão rural, tanto que quando eu cheguei, eu passei no concurso aqui, o concurso foi em 2010, mas eu fui chamado só em 2013 para 14, né? Então, eu cheguei muito sem entender o que era extensão rural, sabe? E aí, assim, claro, a gente teve aqui, eu vi uma entrevista, a sua conversa com um colega, acho que é Pagre, né? Ele comentou do pré-serviço, né, que essas empresas de extensão realizam. Também fiz um pré-serviço aqui, só que acho que o dele foram 3 meses, o meu foi só 2 semanas, foi importante também, né? É uma imersão, a gente convive ali com uma família de agricultores por 2 semanas, e eu acho que isso é muito importante para a gente começar a entender alguma capacitação importante sobre métodos, metodologias e ações de ATER também, mas eu senti falta de entender o que era a extensão rural, sabe? E assim, aí eu chego, né, na Emater, mas eu sempre sou, né, a minha família de agricultores familiares aí da Zona da Mata, meus tios, meus avós, na região de Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, então eu já lidava com isso, mas você chegar como técnico realmente é diferente. E aí, uma outra questão é que eu vim trabalhar logo de cara com o público da reforma agrária, né? Então, assim, eu aí na Zona da Mata a gente não tem muitos assentamentos de reforma agrária, né? Então, assim que eu cheguei para trabalhar com reforma agrária, a primeira pergunta que eu fiz era essa: o que é reforma agrária, né? Como é que eu vou, para eu entender esse público, eu falei, eu tenho que entender primeiro o que é reforma agrária. Eu comecei a construir comigo o que eu sabia, né? E eu comecei a perceber que o que eu sabia vinha de mídia, vinha de TV, e era cheio de preconceitos, né? Arraigado de conceitos errôneos, e, por fim, eu senti muita necessidade de entender, de estudar mais, entender o processo histórico, o processo de luta pela terra que ocorreu, né? Então, isso foi me levando, inclusive é isso que me trouxe ao mestrado, sabe? Essa busca por entender um pouquinho a reforma agrária, quando eu comecei, para refletir a minha prática, né? Então, foi muito importante, encontrei alguns textos seus, de professores da universidade também aí, professor Marcelo Romarco, que me ajudaram bastante a soltar algumas pedras, que eu brinco que eu cheguei na reforma agrária com 4 pedras na mão, né, para trabalhar, né? Como eu estava com esse conceito midiático, né, eu não entendia, não compreendia e não tinha estudado sobre reforma agrária, e então você chega com um conceito formado de quê, né? Que está lá, o conceito geral que as pessoas têm, que é um público difícil de trabalhar, que tem pessoas, tem bandido, tem crime, enfim. E aí você chega com 4 pedras na mão e aí você vai soltando, né? Você vai falando, poxa, são agricultores, são pessoas importantes que têm um processo histórico de luta, né? Então, assim, para mim foi muito importante voltar a leituras, e aí eu voltei a muitas leituras importantes de extensão, né, rural, para me ajudar a compreender essa prática. Qual que você acha que foi a tua principal dificuldade quando você teve que ir ao assentamento e se relacionar com o agricultor? Professor, bom, quando eu cheguei, eu já tinha uma certa expertise profissional, né? Eu já lidava, já trabalhava no campo há alguns anos, né? Então, eu tinha essa facilidade técnica. Claro, as pessoas esperam respostas técnicas, isso é importante também, né? Mas, assim, eu entendi que a dificuldade, na verdade, foi esses arranjos sociais, né? Que existem de lideranças, de grupos, né? Que existem ali dentro. Eu tive que compreender os movimentos sociais, né?
o MST, o FETRAF com o TAG, como eles se relacionam, como as famílias relacionam com eles, né? E aí, esse primeiro momento realmente foi um meio confuso, sabe? E aí, claro, né, eu acho que retornar aos textos foi importante, mas eu também busquei colegas que já trabalharam com a reforma agrária para trocar ideia. Eu acho que, talvez, aí responder mais claramente essa pergunta foi o preconceito, né? O preconceito que eu cheguei foi muito forte. Me lembro uma vez, assim, na primeira semana que eu comecei a trabalhar com o público de reforma agrária, né, que era essa chamada pública, e a gente já chegou com a demanda de crédito rural, né? A reforma agrária tem alguns créditos que são específicos, né, os fomentos, então o Pronaf, né, no caso do Pronaf-A, mas eram os fomentos, né? Fomento inicial, fomento mulher. E aí, para fazer esse levantamento, a gente precisava, para fazer esses projetos, a gente estava fazendo um levantamento de alguém que tinha nome sujo, né? E aí foi interessante que logo na primeira semana eu estava fazendo os levantamentos, peguei o nome, o CPF, consultando, né? Eu acho de um assentamento específico lá, eu consultei 100 famílias. Deviam ter uns 10, assim, com problemas, né, em questão, né, em restrição, e, assim, era questão de celular, que a pessoa esqueceu de pagar, alguma coisa, né? No mesmo dia que eu tinha feito isso, eu encontrei com um amigo que mora num condomínio aqui, desses bacanas de Brasília, né? E conversando com ele, e o pai dele era síndico, de 150 condôminos, tinha quase 60 que não pagavam condomínio há muito tempo, né? Então, assim, eu comecei a falar, onde que tem gente que não paga conta? Sabe? Onde que, não, onde que tem gente que... gente com problemas pessoais, problemas, enfim, tem toda a família, né? Então, acho que começar a entender isso devagarzinho no processo de reforma agrária foi muito importante. E, claro, que ainda a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre soltando as nossas pedras, né? Mas acho que entender esses arranjos o começo realmente foi o mais complicado. E é interessante você falar isso, porque, compreendendo que você é um médico veterinário, né, que chega no ambiente de produção, a gente tem a ideia de que essa vai ser a primeira demanda. Sim. Resolver problemas que estão afetando a produção animal. E não é só isso, né? Não, exatamente. Essas chamadas públicas, elas vêm um pouco engessada, né, em relação às ações que o extensionista deveria executar ali, né? Mas, assim, a EMATESF Federal sempre teve uma preocupação, né, de não adotar esse modelo difusionista, né, de pacote tecnológico, né? A gente sabe muito bem o processo histórico, acho que os estudantes aí devem estar acompanhando, que se passou a extensão rural, né? E a gente sabe que o modelo difusionista de pacotes tecnológicos, eles ainda estão vigentes, né? Claramente. Mas, assim, eu acho que a Emater sempre se preocupou nessa questão de procurar uma extensão mais dialética, mais dialógica, participativa. Então, assim, essa abordagem a gente sempre teve na reforma agrária, né? Então, assim, por mais que tenha, assim, essas demandas em relação ao rebanho, mas a gente foi construindo, junto com os agricultores também, outras demandas, né, em relação à comercialização, em relação a questões ambientais, em relação ao crédito rural, né, que o crédito está vinculado a ter assistência técnica e extensão, né, o crédito rural na reforma agrária, ele está vinculado à presença da extensão ali dentro, né. Então, por fim, a gente conseguiu construir, sim, algumas atividades que não ficavam presas, né, a esse modelo difusionista. A gente vai passar a ver agora a sequência de fotos, são fotos suas. Você costuma documentar o seu trabalho? Explica para a gente a origem dessas fotos. Bom, eu primeiro eu sou apaixonado por fotografia, né? Eu gosto muito mesmo. Nessa época assim que eu cheguei e eu comecei, né, como eu disse, a refletir um pouquinho sobre a reforma agrária, sobre esse processo que se deu, né? Aqui no Distrito Federal, né, a gente está numa região produtora, né, de commodities, de latifúndios, né, é o Centro-Oeste, de modo geral, e aí me chamou a atenção a reforma agrária, essa resistência, sabe? E aí eu acho que foi essa resistência que me fez... eu tinha uma máquina, inclusive, semi-profissional, eu levava para o campo, o pessoal até falava, poxa, mas você vai levar uma máquina dessa para a roça, no meio da poeira? Eu falei, não, eu faço questão. Então, assim, eu acho que acompanhar esses agricultores me motivava muito, né?
tirei algumas fotos do cotidiano nosso de extensão, de algumas ações nossas. Essa foto aí é um colega de campo. A gente estava fazendo o primeiro contato, né? A Emater tinha acabado de ganhar essa chamada pública, então a gente estava fazendo um primeiro contato, que era uma entrevista, né? E, de modo geral, as visitas técnicas, a primeira são de entrevista e a segunda são para tentar solucionar, né, questões produtivas ou, às vezes, questões sociais, né? As visitas, né, são os métodos mais comuns de extensão, geralmente métodos mais caros para a extensão, né, porque demanda uma visita exclusiva para um agricultor, mas eu acho que é oportunidade ímpar para o extensionista começar a conhecer a realidade da família, a realidade social, econômica. Inclusive, logo depois que a assistência técnica chegou, nessa foto anterior, esse produtor iniciou a construção, né, da casa, né, no PNHR, né, e ele, hoje, certamente já está numa habitação bem melhor. Essa foto aí também é uma foto de uma visita técnica individual, né, e aí um atendimento específico de equinos, que a gente faça orientações sobre manejo sanitário, manejo reprodutivo, manejo nutricional, né? Os agricultores, de modo geral, eles acham muito importante essa visita individual, sabe? São muitas informações preciosas, que, nesse caso, nesse dia, por exemplo, esse agricultor, ele tinha perdido já 3 animais de raiva, de acordo, conversando com ele, de acordo com sintomatologia, né? Ele nunca tinha vacinado de raiva, né? Então, assim, depois disso, uma orientação simples, ele parou de ter problemas, né, desse tipo. Bom, esse agricultor, eu trouxe a foto dele aqui porque ele me lembrou algumas histórias. Eu vou chamar de seu Ferreirinha. É um senhor, né, já viúvo. Ele no primeiro contato, né, que a gente teve, numa reunião lá no assentamento, né, e ele me procurou, ele sabia que eu era veterinário, né, tinha pouco tempo ali, mas eu tinha me apresentado, e ele me procurou e falou: Renato, você conhece algum benzedor de cobra? E aí eu falei: eu estou aqui pouco tempo e tal, realmente não conheço. E aí, né, abrindo parênteses, é comum, né, acho que quando os agricultores, né, de modo geral, acho que no Brasil quase todo, eles têm problemas com acidente ofídico, eles tendem a procurar, né, benzedores, né, gente que teria essa capacidade de eliminar o problema ali de mais imediato, né. E aí, eu falei: eu não conheço, mas se eu quiser me relatar o que está acontecendo, né? E aí ele me contou como estava se dando a perda dos animais, né? Aí eu falei: olha só, seu Ferreirinha, isso aí está parecendo botulismo, né? Os seus animais estão morrendo dessa forma, então eu acredito que é botulismo, eu acredito que não é acidente ofídico. Não é cobra sim, enfim, o que vai resolver é o benzedor. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, eu vou fazer uma visita para o senhor lá, né, caso algum outro animal morra, você me comunique que eu vou lá fazer essa visita. E aí eu cheguei lá e eram realmente todos os sintomas de botulismo, sabe? E aí ele falou, aí eu expliquei para ele a importância da vacinação do outro rebanho, ele já tinha perdido, ele tinha lá 30 animais, já tinha perdido 10. Então, assim, para o agricultor pobre, né, ele tinha perdido bastante. E aí ele resistiu, falou: não, mas muito obrigado, tudo bem. E aí, eu percebendo que, infelizmente, né, ele ia perder talvez o rebanho, porque tem relação à pastagem, relação à água contaminada, relação com o resto de ossos que ficam no pasto, enfim, eu dei todas as orientações para ele, mas eu senti ele resistente. Então, eu consegui o telefone de um filho dele, que morava na cidade, comentei, falei: olha, seria importante a gente vacinar todos os animais e tal. E aí eu fui com o filho dele lá um dia que ele não estava, ele tinha ido fazer uma consulta médica, e eu e esse filho fomos lá, né, com autorização do filho, nós vacinamos todo o rebanho. E aí passaram-se, assim, cerca de um mês, eu conversei: e aí, seu Ferreirinha, tudo bem? Nossa, foi bom demais, que eu consegui um benzedor, veio lá da cidade de Goiás, foi lá na chácara, e foi muito bom, que ele benzeu, e ele me deu um pozinho, assim, que era para eu colocar no meio do sal mineral, e deu muito certo, não perdi nenhum animal mais, graças a Deus. Então, assim, foi interessante que, né, não deixou de ser importante. Inclusive, a benzição, acho que foi muito importante também, principalmente com o pozinho que foi indicado para colocar no sal mineral, né? Até porque a mineralização ela é importante para evitar esse tipo de problema.
Então, assim, eu acho que são símbolos, né, que a gente tem que respeitar muito, e crenças, né, que a gente deve levar em conta nesse trabalho do dia a dia, sabe? Esse aí também é o trabalho que a gente faz com os agricultores familiares, de modo geral, o trabalho reprodutivo, quis mais ilustrar o nosso trabalho individual, né? Essa aí então, são fotos, professor, de ações coletivas, né? Isso aí era um diagnóstico participativo, né? Que a gente faz com as comunidades para entender um pouquinho mais da rotina, entender o histórico, o processo de formação das comunidades, né? A gente vai colhendo informações. Eu acredito que os colegas aí da disciplina de extensão rural devem ter, se não estudaram, vão estudar, né? Sobre essas formas essas metodologias, né? De DRPs, etc. E esse dia a gente estava no assentamento colhendo as informações também. Então, estávamos fazendo esse diagnóstico para entender como se dá questões sociais, né, questões econômicas, comercialização, ambientais, quais seriam, né, as forças e fraquezas, oportunidades que existem naquele local. Isso aí também a gente, depois que a gente faz esse levantamento, a gente participa, né, a gente partilha com os agricultores, né, para eles se enxergarem ali, né, para eles, e para a gente também, né, junto com eles, construir. A gente, esse processo, né, é um processo importante, dialógico, né, de construção conjunta, né, eu acho que mais que troca de conhecimento, eu acho que a extensão tem isso, né, a construção conjunta de um conhecimento, levando em consideração o saber técnico e o saber dos produtores, né. Geralmente, quando a gente promove um curso, né, que nós temos das atividades coletivas, né, que a gente promovia, e isso vinha na chamada pública, né, nós tínhamos as reuniões técnicas, que geralmente duram meio período, são conversas mais rápidas, e a gente tem cursos, né, que são o dia inteiro. Quando são realizados cursos, né, de 8 horas de duração, a gente promove o almoço, que é um momento importante também de integração com os agricultores, né. Bom, também essa reunião técnica era uma reunião mais informativa, né? Acho que é por isso que o pessoal tá nesse formato, mas geralmente a gente usa um formato mais circular, para que todos possam se enxergar e poder trocar, né? Trocar ideias. Mas era uma reunião mais informativa, acho que queria passar alguma questão de crédito, era uma reunião rápida, mas também são ações coletivas. Bom, eu acho assim, eu trouxe essa foto também, acho que é importante, é uma foto para mim que mostra, uma foto dessa traz todo um trajetório, sabe, dessas pessoas, né? A região aqui do Distrito Federal é uma região de migrantes, né? E na conversa com os agricultores a gente percebe, muitos vieram né, do Nordeste, desde a época de construção de Brasília, na década de 60, né? Ou vieram trabalhar em áreas de setores de serviço, né? Muitos deixaram áreas rurais, vieram para Brasília, passaram um tempo trabalhando, né, na área urbana, e aí surge a oportunidade, esses movimentos sociais de luta pela terra, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas, né, que hoje são agricultores, mas que estavam trabalhando na área urbana, né, especialmente pós-redemocratização aqui do país, quando chega meados da década de 90, esses movimentos sociais, eles acolhem essas pessoas que muitas vezes estavam, né, desempregadas no meio urbano, né, e aí elas enxergam essa oportunidade de poder, inclusive, retornar para a área rural, de que tinham a origem, né. Então, assim, ver uma foto com idosos assim, e ainda participando, né, efetivo, apesar, né, da idade. Acho que é muito interessante, era um momento importante essa reunião, que eles estão debatendo ideias, discutindo questões para o assentamento, melhorias. Então, assim, a gente vê uma foto para mim que mostra a trajetória e a gente que ficou, às vezes, 8, 10 anos debaixo da lona, né? Essa aí são discussões, né, dentro das ações que é chamada pública, constavam algumas discussões. Discussões são momentos extremamente importantes, né, são metodologias importantes para a extensão, né, para a terra de modo geral. Os agricultores gostam de conhecer novos locais, né. Claro que a gente tem uma preferência para levar
para levá-los, né, a locais que podem se assemelhar à realidade deles, que eles podem conhecer novas técnicas, novas abordagens, né? Se não me engano, essa excursão a gente realizou no espaço que ocorre aqui da agricultura familiar, que é na AgroBrasília, que a Emater todo ano participa e tem um espaço, um circuito tecnológico, né, onde o produtor e os agricultores e agricultoras podem conhecer setores de avicultura, olericultura, fruticultura, eles interagem, enfim, é um momento muito importante e os agricultores ficam muito satisfeitos com essas excursões. Esse aí eu trouxe essa foto, que é um escritório itinerante, né? E aí, como você disse, a gente alterna e às vezes, né, mescla métodos coletivos e individuais, né? Geralmente, esse escritório ele é equipado com escritóriozinho com mesas, cadeiras, televisão, som, um retroprojetor, um projetor, né? Data show. E aí, muitas vezes, onde estão ocorrendo métodos coletivos, a gente leva a van, né, um escritório itinerante, para poder dar atendimento individualizado, caso seja necessário. Isso aí é também mais uma metodologia, né, uma metodologia coletiva, onde os agricultores eles estão participando de uma demonstração, né? A gente tem, das metodologias, a gente tem as demonstrações de resultado, os encontros de demonstração. Isso aí é um colega nosso, está apresentando uma tobata, ensinando funcionamento, ensinando a manutenção, né? Esse aí também é mais uma metodologia, né? Uma reunião onde tem um colega aí abordando o tema de caudas, né? Caudas, especialmente os agricultores que gostam de trabalhar, né? E trabalham numa abordagem mais agroecológica, né? Então, o colega está ensinando aí a fazer cauda sufocáustica, cauda bordaleza. Eu trouxe aí, professor, algumas questões produtivas, sabe? Acredita-se, a gente percebe que, como eu disse anteriormente, existe um certo preconceito em relação à produção, e tem muita produção, né? A agricultura familiar, de modo geral, ela é muito, mas aí é um produtor com pimenta irrigada, tem ótima produção, ótima produtividade, índices importantes de produtividade, né? Trago, geralmente, gosto muito de trazer fotos de produção dos assentamentos, porque existe esse paradigma, né? Eles produzem mesmo e tal. Nós temos aqui em Brasília um assentamento, Betim, que é o maior polo produtor de morango da região, né? E são áreas pequenas, 5, 10 hectares, que são extremamente produtivas, têm índices elevadíssimos, maiores que regiões como São Paulo, que Minas Gerais, enfim. E essa foto é um agricultor recebendo orientações sobre irrigação.